Por exemplo, você quer ver outra coisa do Estado que eu acho que você também, nesse discurso de uma direita mais reacionária, mais medieval, coloca. Eu também sou a favor, em princípio, do homeschooling. Mas é uma ideia utópica e de elite. A escola moderna foi a maior invenção. E as escolas foram invenções da Igreja Católica, hein? É a maior invenção da história da humanidade. Porque você coloca uma criança, que às vezes tem pais semi-alfabetizados, não precisa nem ser semi-alfabetizados. Eu não sei nada, por exemplo, de bioquímica e física nuclear. Numa escola, uma criança tem acesso a ensino de física, de matemática, de português, de história, de geografia, de filosofia, de tudo. Para que ela possa aprender e perceber qual a sua vocação. Ao contrário da Idade Média, que as crianças eram educadas também por suas famílias e ficavam semi-analfabetas. 90% era semi-analfabetas. Você sabe disso, Clóvis? Não era. Então a questão que se coloca é: o homeschooling vai atender os interesses de quem? Qual é o casal que tem capacidade intelectual de ensinar tudo a seus filhos? Eventualmente contrata-se uma governanta, um tutor, sei lá. Qual é o casal que tem possibilidade financeira de contratar um tutor que vai ensinar os seus filhos? E quem que vai fazer a aferição do progresso daquela criança? O Estado vai lá na casa da pessoa todo dia para fazer uma prova, para saber que você está ensinando? Então, assim, homeschooling, em princípio, funciona para uma população de elite, uma população classe A, que tem muito dinheiro ou muito intelecto. Eu acho que muito melhor do que essa direita, meio reacionária também, ficar fazendo apologia a homeschooling, é a direita invocar a possibilidade de uma reforma abrangente do ensino, sobretudo, aí eu concordo com você, a privatização total do ensino, para que as escolas privatizadas e colocadas lá por empreendedores deem um norte mais conservador, mais cristão, mais liberal, mais esquerdista, mais comunista, e os pais coloquem nas escolas que bem entenderem. Agora, homeschooling, em princípio, atende a 0,0001% da população, e eu acho que ainda atende mal, porque eu duvido de um pai e de uma mãe que saiba geopolítica, física nuclear, bioquímica, e inglês, e francês e latim para ensinar pro seu filho, né? Bom, Andrés, você está sendo completamente esquerdista e tecnocrático. Você realmente quer que o Estado assuma o papel que é da família. Escola! Não, a escola é um absurdo. Você é a favor de escola, é ser de esquerda? Deixa eu falar, Denis. Você tá falando da criança tem que aprender física nuclear, engenharia, biologia. Exemplos, não, cara. A criança não tem que ser um decorador de fatos inúteis, que é o que a escola faz. Português é fato inútil? A criança, História tem que, é fato inútil? a criança tem que buscar as suas vocações e aprender Aonde? aquilo. Se você ficar me interrompendo cada vez que eu tentar fazer uma linha de Mas aonde? raciocínio... Onde estão as vocações que você aprende? A criança tem que discernir as suas vocações através de uma vida natural. Uma vida onde a criança vai trabalhar todas as dimensões da sua existência sem que haja uma artificialidade. Você trancar a criança dentro de uma escola com uma carga horária absurda, integral, onde ela é completamente separada da vida real. Ela vai socializar, cara, você é doido. É completamente separada da vida real. Ela socializa na onde escola. ela é, deixa eu falar. Ué, mas... Deixa eu falar. Mas você tá muito doido. Deixa eu falar. Deixa ele falar. Deixa. Você colocar a criança num ambiente artificial, com uma socialização artificial, só com gente da idade dela, que não reflete a vida real, onde ela não tem mais tempo de conviver com a família como deveria, de conviver com uma atividade produtiva como ela deveria, de aprender um ofício como ela deveria, de procurar as suas vocações segundo as suas próprias particularidades, em vez de decorar um currículo inútil feito por um burocrata na puta que eu pariu de Brasília. Eu quero livrar as crianças dessa obrigatoriedade artificial, impositiva que é a escola. E aí o homeschooling, pelo contrário, a escola me atrasou na minha vida intelectual. A escola atrasou a minha vida intelectual. O Guilherme Freire era de esquerda enquanto ele estava na escola. Ele virou o que ele virou quando ele saiu da merda da escola. Não, senhor. Não, senhor. Sim. Eu fiz PUC, então, eu também só li literatura marxista. E através do contraponto das literaturas marxistas que eu fiz, eu procurei de autores liberais, mas aquilo foi o propulsor pra eu achar outras coisas. A escola te dá um norte. Ela te dá um norte de vocação. Agora, vocação a escola não te dá nada. Mato, a escola não te dá nada. A criança vai achar vocação no meio do mato. Maluco, pelo amor de Deus, eu sou o cara. Eu sou o cara de humanas. Eu sou o cara de humanas. Eu sou o cara de humanas. Eu manjo de filosofia, eu manjo de sociologia, eu manjo de história. Agora, a escola me fez acreditar que só era inteligente quem manjava de matemática. Eu fui parar nas exatas. Fui parar nas exatas. Fui parar nas exatas. Meus amigos eram tudo nerd de exatas. E eu me perdi lá. Aonde que uma criança vai achar suas vocações naturais? Com o pai, com a mãe? Aí, vamos lá. Ela vai achar suas vocações naturais. Meu pai gostava de caçar jacaré. Eu ia aprender a gostar de jacaré? Pelo amor de Deus, Cogos. Aí a criança vai achar suas vocações com um discernimento, tendo em vista
as suas particularidades, a sua individualidade, que a escola mata, porque ela trata todo mundo de maneira homogeneizante. Quando você fala que o Estado deveria fazer uma campanha para as pessoas, o que você está fazendo? Você está treinando as pessoas a acreditar no maior mentiroso que existe, que é o Estado. Conscientização contra drogas. As crianças o Estado têm que não ser é o treinadas. mal em si, o Estado é uma forma. O Estado moderno é o mal. habitada por O Estado pessoas. moderno é mal. É bem e mal ao mesmo tempo, é igual a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica é o corpo de Cristo. Você não reconhece nem o Papa. Eu reconheço todos os papas. O que eu não reconheço é alguém que caga pro papa. Toda instituição tem bem e mal. A escola tem bem e mal. Vamos lá, o deixa eu Estado falar. tem bem e mal. A Igreja Católica Mas você é a favor do homeschooling? Se deixar eu falar, eu explico. Tá, então vamos lá. Eu sou a favor do unschooling, inclusive. Se o pai não quiser botar o filho em escola nenhuma, não faz problema isso. dele. O moleque vai buscar a educação. De ele não... Não, eu pessoalmente não faria um unschooling com o filho Que meu. você faria? Eu faria homeschooling. Tá. Né? Se fosse para colocar numa escola, teria que ser uma escola subordinada aos pais. Então, o Adriles está falando uma coisa completamente absurda. E Ele fala escola que- católica? Ele fala que só a elite vai ter homeschooling. Isso é uma Claro. mentira. É o contrário. As O Estado mensalidades, vai ter que ter as uma aferição mensalidades, pra as progressar. mensalidades das escolas particulares são impagáveis para os pobres. E a escola pública é um atraso de vida, porque o moleque vai ter contato com vagabundagem, com droga, só isso, com Cobra. pornografia. Não pode coisa generalizar. errada. Para demonizar as coisas. É. As coisas Eu ficam estudei complexas, escola, irmão. eu estudei escola pública. Não, a pessoa pode se blindar, pode sair de, mas é um contato com o Mas ambiente é um terrível. princípio de Agora, o ajuda a homeschooling, pessoa achar a vocação você é e a se ignorante, instruir, mas irmão. você é ignorante, você não sabe que existem ferramentas baratas de homeschooling. Mas você não acha, Basta que a Kogo, pessoa tenha acesso à internet. Mas Kogo, você não acha que a falta de convívio com outras crianças claro, o convívio não social vai é criar imprescindível. um problema dela de socialização no É futuro? evidente. De jeito nenhum. Porque eu... Ela vai socializar onde? É. De jeito nenhum, ela vai socializar de maneira natural, porque ela pode Natural fazer... aonde? Como? Cara, ela pode fazer um esporte, ela pode conviver no bairro dela, ela pode aprender um ofício com outras Isso é crianças. uma forma de escola. Ela pode, o pai pode falar, olha, na matéria X... Tudo é Escolinha de futebol. Escolinha de futebol. Escolinha de é ofício. ótimo, não Tudo é escola, eu não sou contra a escola em si. Mas qual é o problema da escola? Ué, qual que é o problema da escola em si? Tudo é é de ser escola. o Estado Não, controlar? a escola, ela só vai prestar, ela só tem uma chance de prestar se existir a liberdade do unschooling e do homeschooling. Quando existe a Unschooling, possibilidade... De quando ser forçado, então... é Quando um existe a problema. possibilidade de um bem substituto à escola, a escola vai ser forçada a ser melhor para que haja demanda por ela. Mas quando o Estado cria uma demanda artificial pela escola, Não é aí demanda não existe artificial. alternativa. A escola, tá, deixa eu falar A agora, escola vai Paulo, vir... falou Não, demais. tô falando. Deixa eu só Mas você não finalizar. acaba. Cala a boca. Ué, Você que não acaba. Quanto tempo você precisa? Mais um minuto. Tá, então Porra. fechou. Ué. Manda aí. Então, é um dever dos pais buscar a educação dos filhos, isso São João Crisóstomo, Santo Afonso Maria de Ligório falavam, e o padre Sertilandes falava, a criança ela tem que aprender a aprender, essa é a habilidade mais importante. Então o pai vai ensinar ela a ter amor pelo conhecimento, que é uma coisa natural, Aristóteles falava que nós temos uma inclinação natural ao conhecimento, e o homeschooling vai prover aos pais ferramentas muito baratas, a divisão de trabalho faz isso, você pode pesquisar sites de homeschooling, influencers de homeschooling, que vão mostrar ali empresas que montam um currículo por um precinho bem módico, que as pessoas pobres podem pagar. O pai não tem que entender das matérias. Ele tem que simplesmente ter a boa intenção de educar bem os filhos, e isso os pais têm muito melhor que qualquer professor e qualquer estado. O professor tem que ser um contratado do pai, subordinado à família, e o estado tem que mandar o soldado pro pelotão de fronteira lá pra Amazônia e não encher o saco das famílias. Olha, é Vamos tão lá, absurdo que o Adriles. Cogos falou. Deixa eu enumerar. Primeiro, o homeschooling, ele é ineficiente do ponto de vista geral por uma razão muito simples. Toda família vai contratar um professor para cada família estabelecer aquela aferição. Primeiro, o Estado teria que fazer uma aferição do progresso daquele aluno. Vai ter Por quê? um oficial de Estado para saber se aquele menino está aprendendo mesmo ou se não está acontecendo nada de aprendizagem dentro da sua casa, dado que seu pai ou sua mãe talvez não esteja ensinando nada a ele e não tenha ninguém ensinando nada a ele. Existe a potencialidade de convívio social numa escola. A escola é a melhor invenção moderna da história porque socializa as crianças, promove Realmente a socializa. interação da diferença social, da diferença cognitiva, da diferença de percepção da realidade, de instrução da realidade, de diversas matérias, diversas disciplinas, de diversas virtudes, para além do convívio social com o pai e com a mãe. Ou seja, a escola é a melhor invenção moderna. O homeschooling só é funcional para quem tem dinheiro para pagar um professor, para quem tem dinheiro, Acabei de falar para que quem não. tem potencialidade intelectual para educar o seu filho, sendo ele o pai e a mãe. Sendo que no Brasil ainda tem um problema maior. Qual o pai e qual a mãe de uma maioria pobre que tem que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, às vezes a mãe e o pai trabalhando fora, tem a disponibilidade
de educar diretamente o seu filho. Ou seja, Meu Deus. é de uma completa absurdo achar que o homeschooling é a salvação da educação nacional. Você pode dizer que a escola é progressista, que a escola é de esquerda, que a escola às vezes dá um conteúdo sócio-sentimental que não está adequado à educação de conteúdo, como tem na Coreia, lá do Norte e do Sul. Eventualmente, tudo isso é legítimo, mas você não querer reformar a escola e querer fazer um homeschooling, que é uma coisa completamente inexequível, sobretudo no Brasil, é completamente insano. Como você é desonesto intelectualmente. Consegue fechar o Adriles? assunto? Consigo. Vamos lá. O Adriles parte da premissa de que o burocrata estatal está mais preocupado com o bem-estar intelectual do filho do que o próprio pai. Como você é elitista e As tecnocrata. pessoas não são essencialmente más. Segundo. Existe uma coisa que se chama mercado, livre mercado, divisão de trabalho. O pai não precisa saber absolutamente nada e nem mesmo ter tempo. Basta que ele contrate tutores e o tutor não Acabei de falar precisa que ser alguém executivo. caro que vai lá na casa do filho, porque existem empresas disso, existem teleaulas. 200 milhões de brasileiros. Não, existe como? teleaulas. Pelo amor de Um Deus. professor sul-coreano onde tem liberdade de educação, ele dá aula para uma porrada de alunos online, ganha rios de isso é dinheiro escola e virtual. cada aluno paga uma miséria. Mas isso é escola virtual, dá na mesma. Sim, você é contra essa liberdade? Eu sou a favor dessa contra. liberdade. Qual que é o problema do sujeito sair da sua casa? Às vezes o sujeito tá passando fome numa família pobre. precisa lá da tem, merenda. Lá tem refeição, lá tem coleguinha, lá tem a potencialidade de você namorar, Ele castamente. quer? Ele quer? Toda criança quer isso. Toda criança, todo ser humano quer Então interação vai. humana. Eu não tô proibindo a Qual que é escola. o problema de Você quer proibir o homeschooling e eu não quero Eu proibir não a quero escola. proibir nada. Eu tô falando que é uma coisa completamente utópica. Se é utópico, não precisa proibir, então. Direita medieval, Você direito tá iluminado. falando que não quer forçar o homeschooling, mas Isso. quem quiser fazer Mas o pra quem homeschooling quiser, mas ela não é a salvação da humanidade. Ele não. quer proibir e regular o Eu não homeschooling. quero, entendi. não. Eu tô falando Você que é um ditador. É utópico. Mas você acha Utópico que é você. o pai que Utópico. quiser ensinar em casa não pode? Se o pai... Não, eu nunca falei isso. Ah, tá. Se o pai tiver capacidade cognitiva, intelectual pra ensinar seu filho, se tiver a possibilidade do Estado de aferir se aquela criança está realmente estudando, Então se não tiver pode. a potencialidade de convívio social daquela criança, tudo bem. Mas tudo isso... Olha Então não só, pode. é propiciado pela Então escola. o pai não tem direito de educar o Tô filho em falando que casa, a ideia- a não ser que o burocrata a iluminado ideia- do Adriles autorize. É A isso, Adriles? ideia do homeschooling é uma bobagem. Tô Adriles, dizendo isso. sim ou não? Tô Seja dizendo homem. isso. Pode Sim ter o ou não? direito, mas é uma Você bobagem, está não querendo- reforma, não, melhora. você- O que o homeschooling vai melhorar? Você está Melhora querendo nada. negar o direito de um Melhora pai nada. educar o filho em casa, a Não, não ser não que tô ele negando. tenha autorização de um burocrata. Eu não nego, mas alguém tem que saber. Se o pai é nazista, tá ensinando nazismo pro filho, tem que ter uma autoridade do Estado pra não ensinar nazismo. O Estado, entenda isso, ele não é um mal em si. O Ele Estado pode não- se transformar em um mal numa ditadura. Olha, numa olha, coisa olha, horrorosa. olha que Mas coisa ele não é desonesta que você necessariamente tá um mal falando. em si. Olha que coisa desonesta O que você quê? tá falando. Eu não sou Se contra o pai isso, tá acho que é ensinando, uma coisa se o boa. pai tá ensinando o filho a ser um terrorista do Hamas, aí você chama a polícia. Não tem que ter um burocrata pra regular a educação. Mas Se quem tá que vai saber se se essa tá criança tá incitando sendo o moleque a estudada? ser um terrorista, se chama PM. Não tem que chamar o Ministério da Educação. Mas quem que vai fazer a aferição? A da PM! educação da A criança? PM! Nando Moura vai fazer isso, está a caminho, está Em chegando. caso de terrorismo, de pedofilia. Olha as Que criança palavras. vai ser formado um terrorista e não tem nenhuma autoridade do Estado que pode aferir. É mais fácil o Estado formar um A gente terrorista. pode não seguir vai. sem falar em pedofilia e nazismo? Pelo amor de Tá. Deus.